E é então que você acorda às 5, 6 da manhã, com o celular vibrando do seu lado, com o seu despertador. Pode muito bem ser um dispositivo da Apple, ou até mesmo da Samsung, um iPhone, um Galaxy, qualquer tipo de celular. Aí beleza, você pega o seu celular e você desbloqueia ele. Onde que você entra? A primeira coisa que você faz? Eu não sei. Talvez você entre aqui, ó, Instagram. Ou talvez você entre no YouTube. Quando você entra no Instagram, você já parou para pensar que essa empresa ela é estrangeira? Pois é, assim como a Apple, que fabrica o seu celular, é estrangeira, ou a Samsung também. Aí beleza, você fica um pouquinho no Instagram e depois, ao caminho do trabalho, por exemplo, você abre o YouTube. Você já parou para pensar que o YouTube é uma empresa estrangeira também? Pertence ao Google? Pois é, aí você entra no seu carro ou num ônibus, o ônibus pode ser da Mercedes, o carro pode ser de qualquer outra marca, Volkswagen, por exemplo, que é estrangeira. E aí então você chega no seu trabalho e você tem que fazer uma pesquisa. Que mecanismo de pesquisa você vai usar? O Google, muito provavelmente. E onde que eu quero chegar falando tudo isso pra você? Você já parou pra pensar que as maiores e melhores empresas do mundo que estão presentes na vida de todas as pessoas, elas não são brasileiras? E sabia que tem uma forma de você se expor à economia dessas empresas, aos lucros e ganhos dessas empresas? Pois é, basta você se tornar sócio delas. Como que você faz isso? Comprando ações na bolsa norte-americana. Ações como, por exemplo, Coca-Cola, do refrigerante que você toma, ações do Google negociadas na bolsa norte-americana, a Disney, que tem serviços de streaming, parques de diversões. Pois é, a própria Visa, o serviço de pagamentos por cartão. Assim como Microsoft, que está presente aí no sistema operacional de muitas pessoas, a Apple, Facebook, que é dono aí do WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook agora virou Meta. Temos também a Amazon, que é uma empresa norte-americana. Pois é, e é isso que eu quero mostrar para você. É possível você analisar as ações dessas empresas, decidir se é uma boa empresa para sua carteira de investimentos, e através da bolsa norte-americana você consegue comprar ações disso aqui. Agora, você pode estar vendo o preço disso aqui, $3.500 uma ação de Amazon. Se a gente jogar isso aqui, $3.500, para ver quanto que isso dá em reais, daria R$19 mil uma ação de Amazon. E vamos concordar que isso aqui seria inacessível para a maioria das pessoas. E é por isso que na bolsa norte-americana está começando a surgir um novo mecanismo onde você pode comprar frações de ações, como por exemplo aqui na própria Avenue. A Avenue, inclusive, é a corretora que eu uso, onde eu guardo grande parte das minhas ações nos Estados Unidos. Hoje eu estou com um portfólio aí de mais ou menos $16.140, que dá algo na casa aí dos R$90 mil no dia que eu estou gravando essa aula. Bom, beleza, talvez você já saiba tudo isso aqui que eu mostrei para você, mas como que a gente de fato analisa essas ações aqui para podermos vir no home broker e comprar uma ação, por exemplo, de Disney ou até mesmo de Apple? Pois é, e é isso que eu vou te ensinar aqui agora. Mas antes eu gostaria de te dar as boas-vindas aqui na playlist Investindo do Zero, a playlist que te tira do zero absoluto. Você que não sabe nada sobre investimentos, você vai de fato conseguir investir o seu dinheiro, colher esses frutos e ganhar dinheiro com a bolsa de valores, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Isso de forma segura e rentável. Então seja bem-vindo à playlist Investindo do Zero. Se você não entender muito bem o conteúdo que está sendo passado aqui, clica no card aqui em cima que você vai ser redirecionado para a primeira aula, porque essas aulas elas foram pensadas para funcionar em ordem cronológica. Então, vai lá. E antes da gente começar de fato aqui o conteúdo, eu gostaria de pedir para você, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e bora para nossa vinheta. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it. Bom, vamos lá, sem enrolação, vamos entrar de fato aqui no conteúdo. Como que a gente vai analisar essas ações aqui? Vou até colocar em tela cheia. Muitos conhecem a Apple, mas como que a gente analisa as ações de Apple para de fato decidir comprar ou não ações? Como que eu faço isso? Eu já dei na aula anterior vários ensinamentos sobre como analisar ações, e para a parte de investimentos no exterior, principalmente com relação a ações, não vai mudar. É exatamente a mesma análise, mas para você que está chegando nesse vídeo e não assistiu a aula anterior, eu vou dar uma breve pincelada. Mas eu recomendo fortemente que você clique no card aqui, se você não está entendendo esse conteúdo, para você assistir a aula anterior. Mas vamos lá, como que a gente analisa uma ação? Na prática, você analisar ações não tem muito segredo. Quando você pensa em se tornar sócio de uma empresa, pois é, quando você compra ações, você está se tornando sócio de uma empresa. E quais são os critérios que você tem que olhar para decidir se você quer ser sócio daquela empresa em questão ou não? Muitas pessoas acabam entrando no mercado financeiro bolha, que é regido por expectativas, notícias, gestores, analistas, assessores, uma cacetada de gente que só quer vender produto para você e simplesmente ganhar dinheiro em cima de você, não se importando se eles cobram taxas altíssimas para fazer isso por você. E se fosse isso para te dar resultado, estaria bom, mas eles não entregam resultado. Então, na prática, existe o mercado financeiro vida real e o mercado financeiro bolha.
bolha. Isso que eu acabei de falar é o bolha, é o que eles querem levar dinheiro de vocês. Afinal, como é que eles constroem aqueles prédios caríssimos e andam naqueles carros, né? Lógico que é do dinheiro que eles administram por você. E como eu falei, não tem problema nenhum ganhar dinheiro. O problema é ganhar dinheiro em cima da desinformação das pessoas, sabendo que está vendendo desinformação. E por outro lado, existe o mercado financeiro vida real, que é regido pelo que realmente está acontecendo com as empresas, sem ficar olhando essa de potencial, de valuation, de coloca dinheiro aqui que tem grandes ganhos potenciais. Cara, o que você tem que olhar na hora de colocar o seu dinheiro numa ação, numa empresa, na bolsa de valores, são 5 pontos que eu vou mostrar para você aqui agora. Por exemplo, entrando aqui nas ações de Apple, eu estou usando a plataforma do Fundamentei, que tem a plataforma gratuita também, no caso eu estou usando a Premium, então tem várias outras opções aqui, mas na prática, você usando a gratuita já vai estar excelente. Bom, aqui no Fundamentei a gente já consegue algumas informações sobre a empresa, como por exemplo, a data de fundação, quando que ela passou a ser listada em bolsa, número de empregados, qual o valor de mercado da empresa, por exemplo, a Apple vale 2,7 trilhões de dólares, isso somando o preço de todas as ações. Só para você ter uma base, o PIB do Brasil, se eu não me engano, hoje está na casa dos 1,44 trilhões de dólares. Ou seja, o valor virtual de mercado da Apple, ele vale cerca aí de 1,2 trilhões de dólares a mais do que o PIB do Brasil. Pois é, né? Isso aqui me assusta até hoje. Mas vamos lá, aqui tá tudo em inglês, tá? Você pode clicar aqui nos tradutores, aqui você pode instalar tradutor aí na sua plataforma que você consegue ler isso aqui. Mas vamos lá, aqui tem a descrição do que a empresa faz. Por exemplo, a Apple, ela desenha aí uma larga variedade de produtos de consumo eletrônico, dispositivos de consumo eletrônico, incluindo aí smartphones, como por exemplo o iPhone, tablets, que é o iPad, PCs, que são os Macs, smartwatches, como por exemplo o Apple Watch, que é um relógio aí inteligente. Pois é, dá até para controlar o celular por aqui, tirar foto, mandar mensagem, mandar áudio, dá para fazer tudo pelo relógio. E a Apple fabrica esse dispositivo aqui. AirPods, inclusive eu tenho aqui os AirPods, olha só que legal, tá com uma capinha aqui do Dragon Ball, mas, olha lá, tá aqui os AirPodzinhos aqui, porra, fone de ouvido sem fio, conectou aqui, já conecta direto no iPhone, coisa mais fácil do mundo. E também outros serviços aí, como por exemplo, a TV Box, que são as Apple TVs, entre outros produtos também. Bom, isso aqui é o que a empresa faz, isso é o que a gente chama de case, é basicamente o conjunto de operações que a empresa faz. E ela vende aí produtos e serviços, como a gente acabou de ver. Agora, tem 5 pontos muito importantes que a gente tem que olhar na hora de analisar uma ação, que é justamente quantos iPhones a Apple está vendendo? Quantos bilhões de dólares? Quantos AirPods? Quantos Apple Watches? Quanto em produtos a Apple está vendendo? E pois é, a gente consegue essa informação justamente aqui em Revenue, que em português significa receita, que é a receita de produtos e serviços. E pois é, o que a gente tem que olhar aqui? Bom, basicamente a gente vai olhar os últimos 5 anos de resultado, porque não adianta nada a Apple vender absurdamente no último ano, mas esse resultado foi pior do que no ano anterior. Então é extremamente importante a gente olhar um panorama um pouco mais longo aí de pelo menos uns 5 anos. Dessa forma, você vai saber que as vendas da empresa estão crescendo. É extremamente importante na hora de você decidir se tornar sócio ou não, saber se as vendas estão crescendo. E vamos ver como que a Apple se comportou ao longo dos últimos 5 anos com relação à receita. 233 bilhões de dólares, 215, 229. Até aqui foi uma pequena queda, estável, bem tranquilo, aí nada demais. 2018 veio com 265 bilhões, 260 em 2019, 274 bilhões de dólares de vendas em 2020. E em 2021, logo após um momento de crise absurdo, o que aconteceu? A Apple vendeu quase 100 bilhões de dólares a mais do que no ano anterior. Isso não acontece só nos últimos 5 anos, não. Isso vem acontecendo há décadas já. Pois é, a Apple lá no comecinho, ela vendia pouquíssimo, 48 milhões de dólares em 1979. E beleza, a Apple passou aqui em receita. O próximo indicador que a gente vai olhar aqui, que é o nosso segundo pilar, seria justamente aí o lucro líquido, porque não adianta nada você vender um volume absurdo de bilhões de dólares se no final não sobrar dinheiro no seu bolso. Existem custos como, por exemplo, matéria-prima, distribuição, transporte, logística, aluguéis, construção de lojas, pesquisa e desenvolvimento, pagamento de funcionário. Tem uma cacetada de custo. E tudo isso, quando a gente pega a receita e reduz tudo isso, a gente chega de fato aí no net income, que é, em português, o lucro líquido, coisa que a gente viu na aula anterior. Como eu falei, nessa aula anterior eu explico de forma bem mais detalhada tudo isso aqui. Como que veio vindo o lucro líquido da Apple nos últimos 5 anos? Olha só, 53 bilhões de dólares, isso aqui é lucro. O seu dividendo, ele vem daqui, e o dinheiro que a empresa pode simplesmente guardar em caixa também vem daqui do lucro líquido. É o que de fato sobrou na operação da empresa ali, nas vendas de iPhone, MacBooks, AirPods, tudo que é produto, sobrou no bolso dela para ela fazer o que ela quiser. Como que foi isso aqui? 53, 45, 48, 59, 55, 57, 94. Então temos aqui lucros bem estáveis e bem crescentes também, o que é um excelente sinal. A empresa passou no nosso segundo pilar,
pilar. E isso nos leva ao nosso terceiro pilar, que é o ROI, do inglês Return on Equity, em português, retorno sobre patrimônio líquido. O que isso aqui mostra pra gente? Basicamente, ele mostra a eficiência de geração de lucro da empresa com relação ao patrimônio que ela tem. Pois é, imagina que a empresa é trilionária ou bilionária e ela gera um lucro muito baixo por ano, mesmo ela sendo bilionária ou trilionária. E esse ROI, ele vai medir exatamente isso. Ele vai dividir o lucro líquido pelo equity, ou pelo patrimônio líquido aqui em português, que são os ativos da empresa menos os passivos. Você não precisa saber isso agora. Mas olha o quão eficiente é a geração de lucro da Apple. Em 2015, 46, 37, 37, 49, 56, 74, 147. Enquanto o patrimônio líquido da Apple em 2021 era de 63 bilhões de dólares, a empresa conseguiu entregar um lucro de 94 bilhões de dólares. E dividindo vai dar justamente aí os 147%. E aqui a gente já percebe que a empresa é extremamente eficiente na hora de entregar lucro pra gente. E o ROI, na prática, ele tem que estar sempre acima dos 15%. Porque 15% é um número bom para a empresa estar conseguindo ser eficiente. Se tiver um pouquinho abaixo, nossa, tá 12, tá 13, tá 14, pode ficar tranquilo, não é porque tá 12 que a empresa vai quebrar. E a ideia desses pilares não é que não exista nenhuma empresa que tá fora deles que vai ser ruim. Claro que com relação à receita e lucro, realmente tem que estar crescente. Agora, se o ROI tá mais baixo ou se a margem, que é o próximo que a gente vê, tiver mais baixo também, não é uma sentença de morte para a empresa. Agora, você escolhendo tudo que tá dentro do que eu tô te falando aqui, as chances de você colocar uma empresa ruim na sua carteira são muito baixas. Então, esses pilares, eles são muito mais com relação à qualidade da empresa, para de fato você não colocar porcaria na sua carteira de investimentos. E beleza, o ROI, estando acima dos 15% aí ao longo dos últimos 5 anos, está excelente. Se tiver 12, 14, como eu falei, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Não quer dizer que a empresa vai quebrar. Beleza, a Apple passou tranquilamente aqui no ROI, e isso nos leva ao nosso quarto pilar, que é o Net Margin, que em português significa margem líquida. A margem líquida vai medir também a eficiência de lucro, mas não com relação ao equity, o patrimônio líquido. Vai medir a eficiência do lucro com relação à receita. Pois é, porque a Apple vende lá o iPhone, por exemplo, por 10 mil reais. Não quer dizer que vai sobrar de lucro 10 mil reais no bolso dela. Pode sobrar, por exemplo, 26%. Então, a Apple vende lá o iPhone por 10 mil reais e sobra 26% disso no bolso dela. Ou seja, líquido mesmo da operação, tirando todos os custos, produção, funcionário, daria 2.600 reais de lucro por iPhone. Isso aqui é uma média, não é a média do iPhone, é a média da empresa como um todo. Então é isso que a margem líquida vai medir. E sabendo que a Apple lucra em média 26% de todo o volume de vendas, quer dizer que se, por exemplo, um iPhone fosse de 10 mil reais, podia baixar a 2.600 reais o preço, a empresa ainda não entraria em prejuízo, porque ela tem margem para fazer isso. Inclusive é por isso que a gente mira em margens líquidas aí de pelo menos 15% também. Dessa forma, a gente sabe que se vier algum concorrente, a empresa precisar baixar o preço do iPhone, ou se a Samsung precisar baixar o preço, ou o Google tiver que baixar o custo de algum serviço, ele tem margem para fazer isso, é exatamente por isso. Além também de uma margem alta permitir com que sobre mais lucro no caixa da empresa e de fato ela consiga usar essa grana em pesquisa, desenvolvimento, crescimento, gerando mais lucro ainda e pagando para quem? Pagando dividendos para nós que somos acionistas. Por exemplo, aqui a Apple não é exatamente uma empresa focada em pagamentos de dividendos, mas isso faz com que os dividendos futuros sejam cada vez maiores, porque o lucro crescendo por conta de grande competitividade com os concorrentes, altas margens de lucro, isso faz com que a gente tenha mais lucro no nosso bolso aí, nós que somos acionistas, refletindo tanto em dividendos maiores, quanto também em valorização das ações. Então, beleza, a Apple passou aí em margem líquida nos últimos 5 anos, tá excelente aí. Como eu falei, se tiver um período que tá 12, que tá 10 de margem líquida, não tem problema. Inclusive, existem excelentes empresas, como por exemplo a Amazon. A Amazon é uma empresa do setor de varejo. Ela vende aí produtos de outros fabricantes, né? Coloca na plataforma dela. E o setor de varejo é um exemplo de empresa que tem margem baixa. Se a gente fosse respeitar 100% os pilares, a gente não colocaria a Amazon na carteira, que é uma excelente empresa, que veio aumentando aí a receita absurdamente ao longo dos anos, o lucro também, o ROI tá muito bom, só que a margem é baixa naturalmente por conta do setor. Então lembra aquilo, não necessariamente uma empresa que está fora dos pilares é uma empresa ruim. Existem sim excelentes empresas que estão fora desses pilares, mas são muito boas. Então lembre-se, esses pilares é para você nunca colocar uma empresa ruim. Agora, não é porque você está fora que a empresa é ruim. Então usando esses pilares, a chance de você escolher alguma coisa ruim é muito baixa. E isso nos leva ao nosso quinto pilar, que é, em
português, a dívida líquida sobre o EBITDA, ou em inglês, Net Debt sobre EBITDA. O que isso aqui vai mostrar pra gente? Basicamente, ele vai medir a alavancagem da empresa com relação à dívida que ela tem. Pois é, empresas como nós também podem contrair empréstimos, financiamentos e dívidas. Só que existe um limite saudável para essa dívida acontecer. Seria a mesma coisa de você contrair uma parcela de financiamento que você não consegue pagar. E esse indicador ele vai medir exatamente isso. Ele vai medir quanto de dívida líquida a empresa tem. A dívida líquida é o caixa total, é o dinheiro que ela tem em conta agora para usar, para fazer o que ela quiser, tipo a sua conta corrente, subtraindo a dívida total que ela tem, tanto as dívidas de curto prazo quanto de longo prazo. Por exemplo, a Apple hoje tem um caixa, dinheiro que ela pode usar para fazer o que ela quiser, de 62 bilhões de dólares. Sendo que a dívida total da empresa, que ela tem que pagar ao longo do tempo, não que ela está endividada, nossa, tá com o nome no Serasa, não é isso. É somando todas as parcelas futuras que ela vai ter que pagar, tudo isso. A dívida total seria de 124 bilhões de dólares. E aí muitos ficariam, meu Deus, ela tem o dobro de dívida do que ela tem de dinheiro em caixa. E é por isso que entra aqui o EBITDA nessa conta, porque o EBITDA é o resultado operacional da empresa, tirando impostos, taxas, depreciações, amortizações, juros, tudo isso já é removido. Então é o resultado operacional da empresa. E quando a gente divide a dívida líquida sobre o EBITDA, a gente chega em justamente em quanto tempo, se a empresa precisar quitar a dívida dela, em quanto tempo ela pode quitar essa dívida, usando caixa e também o resultado operacional. E se eu tenho aqui 0,5, que é o resultado disso hoje, eu sei que em meio ano, abrindo mão dos lucros, a empresa consegue zerar todas as dívidas dela extremamente rápido. E, pois é, esse indicador aqui é interessante que ele esteja abaixo de 3. Porque pensa assim, se a empresa tiver que abrir mão de lucro por 3 anos só para ficar quitando dívida, você concorda que é imprevisível o que pode acontecer? Não vai cair dividendo, não vai cair lucro para a empresa, ela não vai ter muita grana sobrando para investir em pesquisa e desenvolvimento, o que pode fazer com que a empresa não cresça. Além também de trazer uma imprevisibilidade maior, porque se ela tem uma dívida maior, quem garante que ela vai conseguir pagar essa dívida e não vai quebrar? Então, quando a gente fala de bolsa de valores, dívidas de empresas e bolsa não combinam. Quanto maior for a dívida, maior é a incerteza daquela empresa. Então, a gente mirando em empresas com dívida líquida EBITDA menor do que 3, já está excelente aí. Você já vai pegar uma empresa que é tranquila, que está com a dívida controlada. Então, vamos fazer a análise aqui em 20 segundos? Vamos lá. Receita, estável ou crescente ao longo dos últimos 5 anos. Lucro líquido, estável e crescente ao longo dos últimos 5 anos. ROI, sempre acima dos 15% nos 5 anos, show. Margem líquida, sempre acima dos 15% também ao longo dos últimos 5 anos, passou. E a dívida líquida EBITDA, sempre controlada ao longo dos últimos 5 anos. E isso já traz pra gente um panorama excelente de que a empresa já é bem gerenciada. Muitas pessoas vendo esses indicadores e falariam, Lucão, você tá esquecendo de um monte de indicador, como por exemplo, OCF, CAPEX, PL, Payout, Dividend Yield, um monte de indicador. Só que na prática, se esses resultados que eu mostrei aqui, receita, lucro, ROI, margem e dívida líquida EBITDA já estiverem controlados, já significa que o resto é muito bem controlado também. E muitas pessoas acabam aprofundando essa análise de forma que ela vai mais caçar pelo em ovo e ela vai achar uma coisinha que tá meio estranha e ela não vai querer investir nas ações daquela empresa. Só que mesmo tendo aquele pelinho em ovo, foram esses os resultados que a empresa entregou. Não interessa se tem aquele pelinho em ovo que você achou. Poxa, a empresa tem um ROI absurdo, tem uma margem absurda, entrega lucros crescentes, a receita tá sempre crescente também em volume de vendas. É isso que você tem que olhar. Você pode até ter conhecimento mais sobre fluxo de caixa de finanças, CAPEX, CAPEX, que é o Capital Expenditure, que é quanto a empresa está despendendo ali com investimentos em pesquisa, desenvolvimento, investimentos. Você pode saber tudo sobre isso. Mas o que na prática vai colocar dinheiro no seu bolso é a empresa ser crescente e estável e ter resultados sólidos e saudáveis e consistentes. Totalmente diferente, por exemplo, se eu pego uma empresa como a famosa OIBR, que o pessoal adora brincar aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só os resultados aqui da OIBR desde 2015. Lucro líquido, preju. Lucro aqui em 2019, preju. Lucro aqui em 2018, preju. Dívida altíssima frente ao caixa da empresa e o resultado que ela entrega, uma dívida líquida EBITDA de 70. Significa que com os resultados dela, hoje ela não vai conseguir pagar essa dívida nunca praticamente, né? São 70 anos isso aqui. E pior de tudo, a gente vê a receita líquida, que é o volume de vendas da empresa, caindo ao longo dos anos. Não teve um ano que isso aqui aumentou desde 2015.
27 bi, 25 bi, 23, 22, 10, 9, 6. Ou seja, a empresa não está vendendo mais, ela está vendendo menos. E isso é extremamente preocupante quando a gente fala de uma empresa. Agora, existem outras empresas, como por exemplo o Google, lá nos Estados Unidos também, que é da Alphabet, é a holding que administra aí o Google na prática, que é dona. E pegando aqui os resultados, olha só que interessante, a gente vê aí receitas crescentes também, lucros crescentes, ROIs excelentes. Como eu falei, tem às vezes um resultadinho aqui que não está acima dos 15, mas não tem problema. O problema é cronicamente a empresa ter um ROI baixo, ter uma margem baixa. Como eu falei, existem ressalvas dependendo do setor, mas via de regra, na maioria dos casos, isso aqui vai servir. E a margem também excelente aí, a dívida, olha só, 0 de dívida líquida EBITDA. Ela tem dinheiro em caixa hoje, praticamente 5, 6 vezes mais do que ela tem de dívida. Se ela precisar quitar agora a dívida, ela tem dinheiro. Então é uma empresa super tranquila aí com relação à saúde da empresa. E aí existe uma cacetada de empresas na bolsa norte-americana para você analisar. Aqui, por exemplo, no Fundamentei, você tem acesso aqui à aba de Stocks. Clicando aqui em Stocks, você pode filtrar por setor que você quer escolher, de preferência setores saudáveis, setores não cíclicos, que não dependem tanto assim do ciclo da economia, como por exemplo, elétrico, saneamento. Aqui no mundo inteiro a gente já sabe que o setor de tecnologia já é consumo não cíclico. As pessoas não deixam de consumir tecnologia, por mais que venha uma crise, por mais que aconteça uma grande catástrofe, as pessoas não deixam de consumir tecnologia. Então tecnologia tende também a ser um excelente setor para você ter ações. Lembrando que nenhuma empresa que eu estou mostrando aqui é recomendação de compra ou venda. A ideia é você saber analisar e tomar as próprias decisões por conta própria. E aqui tem uma cacetada que você pode filtrar também, setor bancário, saúde, drogarias aqui. Olha lá, o setor de óleo e gás já é algo que eu não sou muito fã. São combustíveis fósseis, o mundo está buscando hoje sustentabilidade, combustíveis limpos e renováveis, então já não investiria num setor desse. Além também de quando vem crise, poxa, a gente viu aqui os groundeamentos de vários aviões aqui na pandemia. As pessoas não podiam voar e as empresas aéreas e de combustível, poxa, se ferraram. Não só na bolsa de valores, mas também na vida real. E eu não quero dizer que a bolsa de valores não é vida real. Ela é vida real também, só que muitas vezes a bolsa de valores, o preço das ações, eles não refletem exatamente uma realidade naquele dia. Os preços, eles oscilam ali de acordo com as emoções das pessoas. Justamente porque a maioria das pessoas usa o mercado financeiro no mercado financeiro bolha e reage a notícias, especulações, e isso acontece na bolsa de valores. Mas na prática, você escolhendo aqui setores de qualidade, além de eles sofrerem menos na bolsa quando acontecer algum tipo de crise, a empresa, de fato, ela não vai sofrer um impacto interno mesmo, falando da empresa em si. Como, por exemplo, a própria Apple ou o Google, que lucrou mais no meio de uma pandemia. Então aqui você consegue analisar, por exemplo, temos a NVIDIA, que fabrica aí placas de vídeo, placas gráficas de processamento, que vem com resultados excelentes aqui também ao longo dos últimos anos. Olha só a receita como aumenta absurdamente aqui ao longo dos anos, principalmente depois que começou esse negócio de mineração de criptomoedas aí, que usa muito placa de vídeo. Lucro também crescente, olha, o lucro dobrou em um ano para o outro. Show de bola, temos o ROI muito bom, margens boas, dívida extremamente controlada. Então você olhando assim, você consegue analisar uma empresa em 15 segundos. E se você tá achando aqui que eu não tô falando de PL, de valuation, de qual que é o preço justo, as ações estão muito caras, estão muito baratas, eu expliquei sobre isso na aula anterior, eu expliquei o porquê o valuation hoje em dia não faz mais sentido. E talvez você possa estar me julgando, falando: Lucão, você tá falando besteira, como que valuation não faz sentido? Mas confia em mim, assiste o vídeo anterior, o episódio 11, que vai fazer todo o sentido para você. E lá eu te expliquei com dados, com argumentos verdadeiros. Mas é basicamente assim que você analisa uma empresa estrangeira, da mesma forma que empresas brasileiras, em coisa aí de 5 segundos. Inclusive temos também o finvis.com, que é um site muito legal para você conseguir aí fazer uma triagem. Por exemplo, eu posso vir aqui em Screener, e aqui eu posso escolher empresas por diversos tipos de indicadores, como por exemplo, eu posso pegar uma análise fundamentalista. Eu quero empresas que tenham margem líquida de lucro aqui, de pelo menos os 15%, que foi o que eu falei. Posso vir aqui em over 15%. Posso pegar empresas com dívida, posso pegar também empresas aqui, com return on equity, que é o ROI, acima de 15%. Eu já venho aqui e faz a filtragem. Além disso, eu já quero consumir os dividendos, eu quero viver da grana já. Poxa, aí você pode vir aqui, e colocar outros filtros, como por exemplo, o dividend yield, quantos por cento você está mirando. E aqui, conforme você vai colocando esses filtros, já vai aparecendo aqui embaixo. Você pode colocar até outras coisas aqui de análise técnica, isso aqui eu não uso, não vejo sentido algum em usar isso aqui. E aí você pode fazer na sua filtragem, inclusive também por setor. Você pode procurar aqui, sector, que você escolhe. Eu quero do setor de energia, clicou aqui, já vai colocar aqui só empresas do setor de energia. Aí aqui você pode escolher algumas, talvez 5, 6, 7 ou 8 empresas. Depois que você escolher, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no fundamental
fundamentei. Eu gostei dessa tal de CSAN. Vamos vir aqui, ó, vamos colocar aqui no fundamentei CSAN. Olha só, Cosan, vamos ver aqui. É essa empresa mesmo? Isso aqui tá parecendo... é Cosan mesmo. Só que tá aqui, ó, país, Brasil, então eu não vou pegar uma empresa brasileira. Vamos supor que, por exemplo, eu peguei aqui uma empresa de carvão, sei lá, na verdade eu não tô gostando de nenhuma aqui, eu gosto de energia limpa. Bom, vamos pegar qualquer uma aqui só pra gente fazer a simulação. Aqui, ó, recursos naturais parceiros, tá aqui, ó, é o código NRP. Aí eu venho aqui, no fundamentei, NRP, Natural Resources, e descendo aqui eu consigo justamente ver os resultados de receita, de lucro. Vamos ver se está satisfazendo, olha só. Receita decrescente, lucro. Teve prejuízo no meio, já não gostei. A dívida tá quase no limite, então já é uma empresa que eu não colocaria na minha carteira. Uma análise bem simples aqui, não tem mais o que você ficar caçando aqui para achar se a empresa é boa ou não. Se ela tá com receita decrescente, já entregou prejuízo ao longo dos últimos anos aqui, ó. Não tá crescendo o lucro, tá com a dívida alta, a margem tá baixa, o ROI também aqui, ó, prejuízo, loss. Então já não tem por que eu escolher uma empresa dessa para minha carteira. Inclusive, essa análise aqui, ela não serve somente para ações ou stocks, que a gente fala nos Estados Unidos, a gente chama de stocks, é o mesmo nome que significa ações aqui no Brasil. Se você está escolhendo aqui algumas stocks, por exemplo, você pode achar que eu não vou falar sobre os REITs, que são tipo os fundos imobiliários norte-americanos, mas na prática aqui também no Fundamentei você consegue analisar REITs. Eu tenho alguns, por exemplo, como o próprio PSA, que significa Public Storage. Os REITs, eles são muito similares aos fundos imobiliários, mas têm estrutura um pouquinho diferente no funcionamento. Os REITs, eles têm estrutura muito mais de uma empresa do que de um fundo imobiliário. O REIT, ele tem gestão ativa ali, ele pode construir imóveis, ele pode principalmente adquirir dívidas ou alavancagem. No caso, os fundos imobiliários não podem fazer isso aqui no Brasil. Então, a estrutura de um REIT, que são os Real Estate Investment Trust, tem muito mais estrutura de empresa. E esse Public Storage, por exemplo, ele é um armazém. Na verdade, são 2.600 autoarmazéns. Isso aqui quer dizer que você pode ir lá, alugar uma salinha dele e deixar algum bem seu. Você pode, não tem uma bicicleta que não cabe aqui em casa. Você aluga uma salinha, paga o aluguel e você pode deixar a sua bicicleta lá, por exemplo. E quem que vai receber os lucros disso aqui? Pois é, quem é sócio de Public Storage ou PSA. Vamos dar uma olhadinha nos resultados aqui do Public Storage. Receita vem crescente aí ao longo dos anos. O lucro também vem crescente ao longo dos anos. É um ROI excelente, são margens muito boas e a dívida está controladíssima. Então, poxa, olhando isso aqui, eu já sei que Public Storage é um excelente investimento. E olha o que acontece com empresas que são boas, que são saudáveis, a gente vê a valorização das ações no longo prazo. No curto prazo podem acontecer distorções, como por exemplo numa pandemia aqui, onde estava $262 e caiu aí para $171. E mesmo assim, no ano de 2020, o que aconteceu com a receita aqui, ó, foi maior a receita em 2020, mesmo na pandemia, e o lucro caiu um pouquinho, mas nada demais, já recuperou em 2021, e ao longo dos anos foi bem sólido isso aqui. E mesmo tendo caído um pouquinho o lucro, a gente vê a margem muito boa, a gente vê o ROI muito bom, e a receita crescendo aí. Lucão, como é que a receita foi maior e o lucro foi menor? Pois é, a empresa ela pode adquirir políticas de, eu vou vender um pouco menos, eu vou vender a um preço um pouco mais baixo, mas eu vou vender em maior quantidade. Então ela acaba perdendo um pouquinho de margem. Então mesmo que ela tenha vendido mais, ela acabou lucrando um pouquinho menos. Isso que acontece. Mas mesmo assim é um excelente REIT, que como eu já te contei, nenhuma empresa aqui é recomendação de compra ou venda, muito menos os REITs. Eu tenho esse REIT aqui na minha carteira, tem alguns outros também, mas é muito simples você analisar. E simplesmente seguindo essa estratégia, a minha carteira de investimentos desde 2018 já vem me entregando uma rentabilidade de 161%. Eu sigo exatamente essa estratégia. Enquanto a maioria dos fundos de investimentos em ações e previdências te vendendo um monte de coisa, de promessas, de ganhos, de não sei o quê, de que você vai ganhar da média, a maioria deles está perdendo pro Ibovespa. Pois é, que é o índice da nossa bolsa brasileira. Enquanto a minha carteira está me entregando aí 161%. E pois é, eu tenho um treinamento e isso já me entregou mais de R$80 mil só na parte de ações. Isso sem considerar toda a parte aí de renda fixa e outros investimentos que eu tenho. E aqui você pode estar vendo, o Lucão investiu 111 mil para lucrar 84 mil. Hoje ele tem 196 mil nessa carteira. Pois é, esses 111 mil eu não investi de uma única vez aqui em 2018. Eu venho investindo ao longo dos meses, ao longo dos meses, ao longo dos meses. E hoje isso vale 196 mil. Inclusive, o ideal é que você comece no mês a mês e continue. Essa estratégia aqui ela é perfeita.
perpétuo. Até eu morrer eu vou fazer isso aqui. Só que a diferença é, daqui 5, 10, 15, 20 anos, poxa, eu vou estar extremamente milionário. E seguindo essa estratégia aqui de analisar as ações e investimentos, em coisa de 1 minuto você consegue ver se uma empresa é saudável ou não, dá para decidir colocá-la ou não na carteira, você vai colocar 15 ações Brasil, 15 ações Estados Unidos e vai tocar o pau. E como eu já citei aqui em alguns momentos, eu tenho o meu treinamento, onde eu pego na sua mão ali, em mentorias individuais, em mentorias coletivas, tem todo o treinamento com mais de 240 aulas, que é o Método Investindo com Lucas. Pois é, o Método Investindo com Lucas hoje é composto por mais de 240 aulas com mais de 450 alunos. E já tem alunos de 2019 renovando as matrículas, porque o conteúdo tá sempre evoluindo, sempre sendo lapidado, melhorando, atualizado. Do jeito que tá lá, você já consegue excelentes resultados. Mas eu gosto sempre de lapidar um pouquinho mais. Seja por conta do cenário novo, seja por conta que a minha didática melhorou. A minha didática em 2018 era poxa, eu falava bem mais travado. Hoje eu já sou muito mais descontraído, já consigo passar de forma muito mais fluida o conteúdo. Isso por conta de eu interagir com milhares de pessoas mensalmente. Alunos, seguidores. Beleza, então se você quiser fazer parte da próxima turma do Método Investindo com Lucas, o link da lista de espera tá aqui embaixo na descrição. Você pode clicar aí e quando eu abrir as matrículas você vai ser avisado. Belezinha? Eu não vou ficar te atormentando com toneladas de e-mails. Então se você quiser fazer parte da próxima turma, pode clicar no link aqui embaixo. E se a próxima turma já estiver aberta, o link de inscrições vai estar por aqui também. Mas me conta aí, o que você achou dessa metodologia de análise de ações? Conta aqui embaixo para mim nos comentários. E se você começou o vídeo através dessa aula, através do vídeo 12, vai lá pro primeiro episódio, como eu falei, e assiste a playlist inteira que você vai curtir demais. Pode confiar em mim. Fechou? Então, por essa aula é isso. Espero que você tenha curtido aí, espero que você tenha aprendido como analisar ações nos Estados Unidos e também os REITs. E ao longo das próximas aulas, eu vou ensinar para vocês também como analisar fundos imobiliários, criptomoedas, imposto, uma cacetada de coisa que tem pela frente ainda. Então, espero que você tenha curtido o conteúdo. Lucas aqui, aquele abraço, falou, até e bora ficar milionário.